Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O nosso Benfica perdeu ontem em Alvalade e disse assim quase em definitivo adeus à possibilidade de voltar-se a sagrar campeão nacional. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, nova derrota em Alvalade no espaço de 2 semanas. E se é um facto que o empate na Luz tinha-nos deixado alguma esperança, pois tinha visto assim alguns brotes verdes, digamos assim, alguns raios de esperança, pois a equipa do Benfica até tinha feito um jogo coeso. Ontem em Alvalade voltámos a errar naqueles dois capítulos que eu tenho assistido esta época, a desconcentração defensiva e a falta de pontaria no ataque. Acabámos assim com uma derrota na casa do nosso eterno rival, o que ditou assim a quase impossibilidade de nos voltarmos a sagrar campeões nacionais e de levantar o tão ansiado 39 este ano. É um facto que ainda existe uma resta de esperança, mas na minha opinião e de muita gente, na maior parte do caso de todos os benfiquistas, existe assim muitas poucas probabilidades de Benfica voltar a levantar o caneco em maio. E sinceramente, ontem não houve nem culpa do árbitro, nem culpa de ninguém, foi apenas culpa nossa. Inoperância uma vez mais do nosso técnico no banco, que não soube fazer substituições adequadas, que na minha opinião uma vez mais não soube montar um 11 adequado e que infelizmente nas substituições, no capítulo das substituições, voltou a fazer homem por homem, sem alterar esquema tático, sem fazer assim grandes mudanças e sinceramente o nosso Benfica merece muito, muito mais. Ora, o Sporting, orientado por Ruben Amorim, voltava a entrar em campo num 3-4-2-1, mas desta vez com 5 alterações no 11, e assim com uma equipa bem estruturada, bastante ofensiva e capacitada assim de tentar ganhar ao Benfica na sua própria casa. Ora, o nosso Benfica, orientado por Roger Schmidt, voltou a entrar em campo num 4-2-3-1, e uma vez mais voltou a apostar no mesmo 11, um 11 que já se encontrava cansado e que na minha opinião era um 11 que não funcionava. Mas o técnico alemão, uma vez mais teimoso, voltou a alinhar o 11 que tinha feito alinhar contra o Sporting para a Taça de Portugal, e o mesmo voltou a não surtir efeito. Ora, meus amigos, o que é que querem que eu vos diga? Após ver este 11, fiz um short onde comentei assim o mesmo e volto a dizer, este não era um 11 para ganhar ao Sporting. Há de haver muitos benfiquistas que me digam que tem que se ter o avançado ideal, porque corre, porque faz pressão, porque a equipa joga melhor na frente. Errado. Voltou a mostrar que é um avançado sem golo. Pode correr muito atrás de uma bola, pode fazer melhor pressão do que Marcos Leonardo ou Artur Cabral, mas sempre que o mesmo tem uma oportunidade de rematar a baliza, acaba por não ser efetivo. E isso não nos serve, pois sabemos que era um jogo com poucas situações de golo, com poucas ocasiões de golo criadas por parte da equipa do Benfica, pois isto estatisticamente é o que acontece contra as equipas grandes, e o Benfica precisava ter um avançado com faro para o golo, um avançado matador, alguém que não precisa de 20 oportunidades para meter um golo. O Benfica precisava de faturar, pois o Benfica só lhe servia vencer, e como tal, na minha opinião, tal como disse antes do jogo, Tengsted não era homem. E relativamente ao resto do 11, era um 11 cansado. Eu percebo que são os melhores jogadores posição por posição, mas mesmo assim não era o 11, havia que ter mudado algumas peças, havia que talvez ter jogado com defesa esquerda de raiz, usar Arce numa situação mais à frente no terreno para poder fazer a pressão, que talvez esse avançado posto em campo não a fizesse, mas sinceramente voltámos a pecar, voltámos a apostar no mesmo 11 e voltámos a ter o mesmo resultado, ou seja, um resultado negativo, e dissemos praticamente adeus à possibilidade de voltar a conquistar o campeonato nacional. Ora, e não podíamos ter entrado pior na partida, logo à passagem dos 40 segundos, após uma primeira desatenção de... E mesmo ao cair do pano na última jogada da primeira parte, após um livro muito bem marcado por Di Maria, a bola ultrapassa toda a defesa do Sporting e encontra a bola ao segundo poste. E com um potente cabeceamento para o fundo das redes, estabelecia assim o empate no marcador. Ora, e com o chegado do intervalo tínhamos então as seguintes estatísticas. O Benfica ganhava na posse de bola com 58%, no entanto era o Sporting que tinha 15 ações na área adversária contra apenas 11 do Benfica. No entanto, o Benfica tinha efetuado 8 remates contra 4, sendo dos quais 2 contra 1 nos remates enquadrados. Ora, ainda antes de começar a analisar um pouco melhor a primeira parte, deixem-nos aqui dizer algo. Houve alguns lances de arbitragem que eu acho que podiam ter caído para um lado ou para o outro lado. Houve uma suposta agressão de Di Maria, já não sei precisar se foi na primeira ou se foi na segunda parte. Houve também alguns lances duvidosos dentro da área do Sporting e há também queixas por parte do Sporting dentro da área do Benfica. E sinceramente não acho que tenha sido a arbitragem um foco de preocupação para a parte do Benfica ou por parte do Sporting, pois sinceramente acho que o árbitro desta vez não teve influência na partida. Poderá ter havido aqui algumas situações em que Artur Soares Dias, na minha opinião, podia ter mostrado amarelos a jogador do Sporting após entradas mais ríspidas e acho que com grande facilidade acabou por mostrar amarelos a jogadores do Benfica. Mas no total, ou seja, no cômputo geral do jogo, não acho que o árbitro tenha tido influência direta no resultado. E se o Benfica ontem não ganhou em Alvalade, e principalmente aqui nesta parte do jogo, se não chegou ao intervalo com o Benfica em vantagem, nada teve a ver com a atuação do árbitro.
e sim com o desperdício dos jogadores do Benfica. Ora, e a segunda parte começou tal e qual como a primeira, com o Sporting a criar perigo. À passagem do minuto 51, após uma carambola de ressalto, a bola acaba por chegar a Gyökeres, e este com um pontapé fortíssimo, acaba por ver o esférico embater com violência na trave do guarda-redes ucraniano. Por pouco não fez assim o 2-1 em Alvalade. E cerca de 10 minutos depois seria a equipa do Benfica a criar perigo. Numa jogada ainda começada no seu próprio meio-campo por David Neres, o mesmo com uma boa abertura para a direita isola assim Di Maria na ala, e este devolve o favor fazendo um passe em profundidade por cima da defesa do Sporting, isolando o mesmo na cara do gol. E este após um bom primeiro drible tirando o guarda-redes da frente, acaba por fazer um remate e ver Coates tirar assim a bola ainda antes da linha de gol. Esteve à vista a vantagem do Benfica. Esteve à vista o gol do Benfica. E passados apenas 3 minutos, nova situação de perigo por parte do Benfica. Após uma reposição deficiente de Israel, a bola chega a Di Maria e este com uma boa jogada condutiva pela direita, acaba por fazer um passe de trivela para o centro da área e Rafa com um toque subtil de calcanhar volta a ver Coates cortar a bola para canto. Após uma fase enfadonha do jogo e agora já com Arthur Cabral em campo, após troca com Tengsted, o Benfica voltava a criar perigo. Numa boa jogada iniciada pelo meio, Cabral acaba por fazer uma assistência a Di Maria na esquerda e este com potente remate volta a ver Frank Israel com uma grande estirada à meias com a barra evitar que a bola entrasse na baliza, acabando a mesma na bandeirola de canto. E foi então que chegamos assim ao momento do jogo, à passagem do minuto 91, após um bom canto marcado na ala esquerda do Sporting, a bola acaba por sobrevoar a área do Benfica e ninguém consegue cortar a mesma, chegando a um Jenny Cuttam sozinho, que com um autêntico míssil dentro da área, acabava por ver a bola entrar no fundo das redes, estabelecendo assim o 2-1 final na partida. O Benfica ainda gozaria de uma última chance de perigo à passagem do minuto 95, após um passo progressivo de Arsenal para dentro da área, Otamendi conecta de cabeça e a bola acaba por sobrar ao segundo poste. João Neves na insistência ganha a mesma e com um cruzamento atrasado para o coração da área encontra Marcos Leonardo, que embora ainda conseguisse conectar com a bola, não consegue fazer entrar dentro da baliza. Ora, a partida chegava assim ao fim e as estatísticas mostravam-nos que o Benfica dominava a posse de bola com 51%, mas que o Sporting tinha mais ações na área adversária, com 36 contra 21 do Benfica. E embora as equipas tivessem o mesmo número de remates, ou seja, 14, o Benfica tinha 4 remates enquadrados contra apenas 3 da equipa do Sporting. Ora, meus amigos, normalmente esta é a parte do vídeo onde eu costumo atribuir assim menções honrosas a jogadores do Benfica, onde costumo também atribuir um MVP e onde costumo falar assim do nosso treinador Roger Schmidt. Mas desta vez vou fazer uma espécie de medley, vou falar de tudo um pouco, pois ao fim e ao cabo eu não consigo dar menções honrosas. Normalmente não costumo dar até porque o Benfica não teve um resultado positivo, mas hoje é realmente complicado, pois os jogadores que efetuaram sim um melhor desempenho, digamos por exemplo os casos de Bá, que acabou por marcar um golo, a culpa é dele no primeiro golo, por isso nunca podia dar uma menção honrosa. O próprio Arsens, que tentou assim substituir um suposto lateral esquerdo que o Benfica deveria ter, neste jogo voltou a mostrar assim carências defensivas e voltou a sofrer bastante com ter assim um lateral rápido. O meio-campo do Benfica tentou produzir, mas Tino, na minha opinião, foi demasiado passivo no primeiro golo. João Neves também não esteve ao nível que nos tem habituado. E na frente de ataque, Rafa simplesmente passou pelo jogo e ninguém o viu, tirando aquele toque de calcanhar que tentou marcar golo. O que dizer então de Tengsted, um autêntico avançado perdido naquela confusão que era o ataque do Benfica. Neres bem tentou, Di Maria bem tentou, mas ontem sinceramente ninguém fez uma boa partida. Até o próprio Trubin, se eu acho que ele não tem grande culpa no primeiro gol, também é um facto que podia ter feito um pouco melhor. E o dizer também dos centrais, estiveram bem até certo ponto, conseguiram anular o monta-móveis do IKEA, o sueco Gyökeres, que voltou a ter uma partida contra o Benfica pouco conseguida, fruto também da boa marcação, quer do duplo pivô defensivo, quer ainda dos centrais, mas sinceramente eu não consigo destacar ninguém. É impossível destacar alguém ontem no jogo coletivo do Benfica. Como a equipa não esteve mal, até conseguiu ter algum jogo coeso, quer defensivo, quer ofensivo, mas voltou a não ter brilho, voltou a não ter pontaria e voltou a ter carências no foco defensivo, como podemos ver aqui por estas duas imagens. Não podemos deixar Jenny Cuttam sozinho dentro da área em dois momentos cruciais, no primeiro minuto de jogo e no último minuto de jogo, ou seja, para lá do tempo regulamentar. Isto não pode acontecer numa equipa profissional, num jogo que era assim crucial que a equipa do Benfica vencesse, pois volto a recordar, neste jogo tínhamos a possibilidade de passar para a liderança do campeonato. E agora temos a seguinte classificação. O Benfica está assim a 4 pontos do Sporting, é um facto que faltam jogar 6 jornadas e ao Sporting faltam jogar 7 jornadas, ou seja, tem um jogo em atraso. Eu digo sempre, faz falta que o Sporting ganhe essa partida, é um facto, mas agora se o Sporting ganhar, são assim 7 pontos diferentes em 6 jornadas. 7 pontos de diferença em 6 jornadas, volto a repetir, é bastante complicado. É
É um facto que o Sporting ainda vai ao Dragão, mas o Benfica também recebe o Braga. Ambas as equipas têm jogos complicados contra equipas pequenas. E o que dizer do nosso treinador Roger Schmidt? Eu já não tenho palavras. Eu não estou irritado ou zangado, eu já estou sinceramente desiludido. Uma vez mais o técnico alemão voltou a mostrar falta de ambição, não ter plano B. As substituições do mesmo qualquer um de nós fazia. Trocar um avançado por um outro avançado aos 70 minutos e fazer substituições aos 90. Eu já não tenho palavras, já nem sequer vou pôr em causa os jogadores que entraram em campo e os minutos, porque é sempre o mesmo. Jornada após jornada, quando o Benfica não tem um resultado positivo, dentro de campo, da linha lateral também não vem ninguém ajudar. Nem os jogadores que entram em campo, nem uma alteração do plano tático, nem uma mudança da movimentação, simplesmente não há ideias e não consigo perceber sinceramente. Um treinador com este plantel, com o investimento que se fez este ano, é um facto que o investimento foi fruto também da venda de jogadores importantes, como foi o caso de Gonçalo Ramos ou ainda de Enzo, mas isso tudo não é justificável para o pobre futebol que o Benfica tem apresentado esta época. E sinceramente a culpa não é apenas de Roger Schmidt, é também da estrutura, da direção desportiva, quer seja do diretor de futebol, quer seja do Riniar Nicete, Rui Costa, como é evidente, e toda a direção do Benfica, pois ao fim e ao cabo são os grandes patronos desta equipa 2023-2024. Sinceramente, em termos individuais, um dos melhores plantéis da nossa história, mas em termos de equipa, um dos piores plantéis que eu vi nos últimos 30 anos. Ainda antes de terminar, queria só pedir desculpa se este não é o meu melhor vídeo, mas sinceramente não tenho grande cabeça para estar a analisar este Benfica, pois sinceramente, tal e qual como eu disse anteriormente, é demasiada desilusão para uma época onde eu tinha muitas esperanças. E é um facto, como eu disse, não está nada perdido e ainda existe a possibilidade remota, muito remota, de o Benfica se sagrar bicampeão nacional. Mas neste momento as esperanças são muito baixas e resta-nos apenas a Liga Europa. É um facto que contra o Marselha parece acessível, mas estar no braço do Liverpool e ainda para mais que tendo no outro braço o Bayer Leverkusen, vendo este Benfica jogar a bola como fez em Alvalade em 2 semanas 2 vezes, sinceramente as esperanças são cada vez menores. No entanto, como bom benfiquista, continuo a acreditar. Acredito que é possível sagrar-nos bicampeões nacional, embora a resta de esperança seja muito pouca e ainda de poder levantar uma competição europeia. Mas para isso, Roger Schmidt e a equipa do Benfica têm de mudar muito. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!